Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Nesse vídeo eu decidi compilar todas as informações importantes que você precisa saber antes de ir pro Egito. Então a gente vai falar sobre documentação, internet, dinheiro, água e tudo que vocês precisam saber antes de visitar o país. Eu fiz a minha viagem em setembro de 2023, eu acabei de voltar, e eu queria compartilhar, assim, tudo que eu vivi lá. Então eu vou dividir, algumas informações em vídeos diferentes, mas esse daqui eu quero compilar todas as informações importantes antes de você ir pro Egito. Primeira coisa que você precisa saber é que eu fui pro Egito com uma agência, eu não fui sozinha. Eu fui com a Maktub Travel, que é uma agência especializada em brasileiros no Egito e na Índia. Então, se você tá querendo ir pra um desses dois destinos, recomendo você dar uma olhada lá no Instagram da Maktub Travel, porque eles têm, assim, pacotes muito legais, de diferentes tamanhos, eles fazem viagens todos os meses pro Egito, então se você tá com vontade de ter uma agência e ter um suporte por trás, a Maktub Travel foi realmente sensacional e eu amei a logística da empresa, a organização e tudo que eles fizeram pela gente, né, porque assim, literalmente, gente, indo com a Maktub você não precisa planejar nada, é literalmente fazer as malas e ir pro Egito, porque eles planejam tudo pra você. E você tem um guia em português já incluído no pacote das expedições deles. Então, se você é meu seguidor, viu esse vídeo ou me segue lá no Instagram Vida Mochileira, você pode usar o cupom VM50 e ganhar $50 de desconto em qualquer uma das expedições do Egito da Maktub Travel. Sem mais delongas, então eu vou ler aqui a listinha de documentos que vocês precisam ter para entrar no Egito. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre documentação, explicando como é que tira o visto, mas nesse vídeo aqui, como para ser um vídeo rápido, eu quero só falar aqui, pontuar as documentações. Então, passaporte válido com no mínimo 6 meses de validade, cópia normal do passaporte ali com a página de dados, passagem de ida e volta, seguro viagem impresso, o voucher de reserva da agência que você estiver indo, então pode ser Maktub, pode ser outra agência. Se você estiver viajando por conta própria, esquece esse tópico. Comprovante de hospedagem, comprovante de renda, certificado internacional de febre amarela da Anvisa, receita médica se você estiver usando algum medicamento que seja de uso crônico, formulário de imigração para entrada no Egito e visto de turista, que custa $25. Eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre a questão do visto e dessas outras documentações, então aqui é só para vocês terem noção do que vocês vão precisar para entrar no Egito. Melhor época para viajar para o Egito? Bom, eu vou falar da minha experiência viajando em setembro, que foi no verão, e assim, fez muito calor, a nossa média de temperatura foi entre 35 e 39 graus, mas não nos impediu de aproveitar muito os passeios, então ninguém passou mal, assim, teve dias que foram muito mais quentes do que outros, e realmente a gente ficou se sentindo assim numa sauna, mas não nos impediu de aproveitar os passeios. A melhor época considerada, assim, pelos viajantes, ideal para viajar para o Egito é entre outubro e abril, porque as temperaturas estão um pouco mais amenas. De dezembro a março, chega a fazer um friozinho, assim, de noite, então as temperaturas ficam quentes de manhã e frio à noite, Mas, assim, de abril até outubro, fica mais quente. Junho também é um período legal para ir, tá? No início de junho. E maio também é um período legal para ir. O único mês, assim, que eu já ouvi as pessoas falando para tentar evitar é agosto, porque realmente pode chegar a temperaturas de 50 graus. Mas nos outros meses, sinceramente, eu acho que qualquer mês é legal de ir pro Egito sim, e eles lá têm muito poucas chuvas, então a chance de você ter chuva no seu passeio é pequena. Mas tempestade de areia pode ser que aconteça, mas mesmo se acontecer, ainda assim rolam os passeios normais, a não ser que seja uma tempestade de areia muito, muito intensa. Mas se for uma tempestade de areia, assim, pequena, rola os passeios. Eu mesma fui nas pirâmides de Gizé com uma tempestade de areia e foi super de boa. Água no Egito.
Bom, é importante você sempre tomar água mineral engarrafada e tentar evitar de tomar a água no banho, né? Quando você estiver tomando banho, às vezes escorreu pra boca ou você foi gaguejar e aí engoliu um pouco da água da torneira, evita. Você pode sim tomar banho com a água do chuveiro, escovar o dente com a água da torneira, não tem problema nenhum. Mas se você quiser evitar esse tipo de contato com a água da torneira, você pode escovar o dente com a água mineral engarrafada. Mas, pra ser bem sincera, eu no Egito tomei suco natural e a única coisa que eu falava era pra não ter gelo. Mas de resto eu tomei suco natural, muitos amigos também tomaram e assim, depois eu vou falar sobre caganeira no Egito, mas basicamente o importante é a água mineral ser sempre engarrafada e evitar a água da torneira. A língua oficial no Egito é o árabe, mas eles têm uma variante que é o árabe egípcio. Mas assim, quando a gente fala do setor de turismo, né, muitas pessoas que trabalham no setor de hospitalidade, turismo, os vendedores, eles falam inglês. Então, assim, às vezes não é um inglês super perfeito, mas é um inglês que dá pra comunicar. E até, falando de vendedores, né, muitos vendedores falam portunhol. Como tem tido muita entrada de brasileiros visitando o Egito, eles aprendem muitas palavras e você vai até ver vendedores falando que, tipo, aqui é mais barato do que as Casas Bahia. Eu juro, gente, que eles falam isso. Então, assim, pode ficar tranquilo que mesmo que você não fale inglês muito bem, dá pra se virar no portunhol de boa. Tomadas no Egito. As tomadas no Egito são de tipo C, que são aquelas de 2 furinhos, que eu acho que vocês têm aí no Brasil, e a voltagem é de 220 volts. Então é interessante vocês levarem adaptadores de tomada, de preferência adaptadores de tomada universal, né? E falando assim, uma curiosidade é que em alguns dos hotéis que a gente ficou viajando com a Maktub Travel, a gente tinha a opção na tomada de USB. Então não necessariamente você precisava ter o carregador e sim só o cabo, e aí já colocava ali na tomada e carregava o seu celular. Então é uma opção legal também, mas não são todos os hotéis que têm isso. Alguns tinham. Moeda no Egito. A moeda no Egito é a libra egípcia. E aí eu vou fazer um vídeo falando só sobre como levar dinheiro pro Egito, porque eu acho que é uma informação muito interessante, mas nesse vídeo eu vou só pontuar que o ideal é você sempre ter a moeda local, tá bom? E aí, bom, muito rapidamente, você pode levar dólar, euro ou libra esterlina e trocar nas casas de câmbio, ou você pode levar um cartão de débito internacional, como o Wise, Nomad, o Revolut, e sacar num caixa eletrônico. Mas aí você precisa entender que os caixas eletrônicos de hotéis são seguros, mas caixas eletrônicos de mercado ou da rua não é legal colocar o seu cartão por causa de clonagem. Então, se você estiver indo para um hotel que seja um hotel lá legal, né, recomendado por alguém, você pode sacar o dinheiro, né, na moeda local, ali no caixa eletrônico e usar esse dinheiro para pagar as suas coisas ali no Egito. Então, evite usar o cartão para fazer pagamentos. O cartão, na verdade, deveria ser só para você sacar num caixa eletrônico confiável. A não ser que você vá em lojas que são oficiais, né, como, por exemplo, a loja do Papiro, a loja de perfumes, né, e essências, ou então alguma outra loja que seja oficial e que você tenha certeza que passando o seu cartão lá não terá nenhuma chance de clonagem. Então eu preferi sacar o meu dinheiro no hotel, que eu sabia que era confiável, e aí depois só usar ali as libras egípcias para fazer os pagamentos, né, de qualquer outra coisa durante a viagem, passeios, comprinhas, enfim, tudo isso foi com a libra egípcia. Um tópico que eu recebi muitas perguntas assim quando eu tava fazendo a viagem e mostrando lá no meu Instagram @vidamochileira é sobre a gorjeta no Egito. Bom, gorjeta é uma coisa muito cultural do país, tá? Então a gente não tem muito essa tradição, né, de dar gorjetas pelos serviços, a não ser que esteja ali embutido na nota, né, no final, tipo os 10%. No Egito eles não têm. Por exemplo, você vai no restaurante, na notinha não vai ter os 10% do serviço. Por quê? É muito cultural que você mostre a apreciação no serviço de alguém através das gorjetas. Então, quando você vai no banheiro de estrada, quando você vai no restaurante, quando você vai num hotel, é muito de bom grado que você dê gorjeta para essas pessoas que estão fazendo os serviços para você. Eles esperam isso, na verdade. Então, já vai com um dinheirinho aí separado, né, para você dar essas gorjetas. Ah, mas Mari, eu não sei quanto dá. Eu fiz aqui uma listinha de mais ou menos, assim, uma média que você pode dar para cada um desses serviços. E aí, só para vocês terem uma noção, é que $1 são 30 libras egípcias. Então, bom, maleiros de hotéis, vocês podem dar 30 libras egípcias ou $1.
Para as pessoas que cuidam do banheiro, 10 libras egípcias. Para os garçons, é interessante que seja 10% do serviço, né? Então 10% da nota. Ou, se você não tiver, você pode dar 30 libras egípcias, que seria $1. Para motorista, né, de passeios e tal, você pode dar $10 no final do passeio. Guia turístico, você pode dar em torno de $50 por pessoa. Gorjeta de atrações turísticas, cara, depende, entre 20 e 30 libras egípcias. E só no final do passeio, tá? Quando é coisa de atração turística, por exemplo, subiu no camelo. E aí, depois que você desceu, você só dá no final do passeio do camelo, você nunca dá antes. Então, entre 20 e 30 libras egípcias. E quando a gente viaja com a Maktub Travel, esse valor já está incluído no valor, esse valor das gorjetas já está incluído no valor do pacote. Então a gente não paga nenhum tipo de gorjeta se a gente não quiser, mas é de bom grado. Se você viu alguém que fez um serviço legal para você, você pode dar gorjeta sem problema nenhum. E, é claro, no final da nossa viagem com o guia da Maktub, todo mundo deu $50 pro guia, cada pessoa, porque o guia também tá ganhando ali a comissão dele através das gorjetas. Então, se você for fazer uma viagem com a Maktub Travel, não esqueça de dar os $50 por pessoa pro seu guia. Bebida alcoólica no Egito. Gente, não pode. Não pode bebida alcoólica em lugares públicos e você só consegue comprar bebida alcoólica em lugares credenciados, lojas ou restaurantes, hotéis credenciados que podem vender bebida alcoólica. E aí quando você comprar uma bebida alcoólica, por exemplo, a gente foi num armazenzinho que estava vendendo bebida alcoólica. Você compra, coloca na sua mochila e só pode beber dentro do seu quarto, você não pode beber em áreas públicas. Mas durante a nossa viagem com a Maktub, tiveram lugares que a gente teve a oportunidade de beber bebida alcoólica. Por exemplo, durante o cruzeiro no Rio Nilo, eles serviam cerveja, você podia comprar cerveja. No nosso hotel, no nosso resort em Hurghada, no Mar Vermelho, tinha all inclusive de bebida alcoólica, então você podia beber drink, cerveja, enfim, qualquer coisa alcoólica tinha incluído. E também no nosso hotel no Cairo, no rooftop, tinha também um barzinho onde você podia comprar bebida alcoólica. E se você for pra uma balada, você também consegue comprar bebida alcoólica. Mas, tipo, no dia a dia, assim, você não vê muita bebida alcoólica, sabe? E como eles são muçulmanos, eles também não bebem bebida alcoólica. Uma coisa bem legal de falar é que no Egito, eles consideram estudantes de até 30 anos, né, se você tiver uma carteirinha internacional, como pagantes de meia entrada para todos os pontos turísticos. Então, se você for estudante, tiver até 30 anos e tiver uma carteirinha internacional. Se você não tiver uma carteirinha internacional, você pode dar entrada numa carteirinha internacional pelo site ISIC, ISIC, e aí você consegue pagar meia em todos os pontos turísticos no Egito. Isso é muito legal para economizar um pouquinho. Vacinas para entrar no Egito. Na verdade, você não precisa de nenhuma vacina a não ser a de febre amarela. E também o certificado internacional da Anvisa. Você precisa tomar a vacina de febre amarela com pelo menos 15 dias de antecedência para ela ser válida. E se você ainda não tem o seu comprovante internacional, você pode dar entrada online. Então, se você já tomou a vacina e já tem o certificado internacional da Anvisa, você não precisa fazer nada. Se você já tomou a vacina e ainda não tem o certificado, você pode dar entrada nesse certificado internacional online. E se você não tomou a vacina ainda, corre para tomar e pedir o seu certificado internacional, né, da Anvisa, e ele demora mais ou menos 10 dias úteis para sair. Então já programa aí, se você não tem a vacina, para tomar, para não deixar para a última hora e acabar perdendo o prazo. Bom, deslocamento no Egito, como eu fui com a Maktub Travel, tudo estava planejado e organizado, a gente não precisou se preocupar com nada. A gente fez muito deslocamento de ônibus, né, o ônibus da empresa, e também um deslocamento de trem. Que foi até... eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas é interessante ver a diferença cultural do trem, né? Não tem nada a ver com os trens da Europa, mas pra mim foi assim um perrengue chique, uma experiência interessante, apesar de muita gente não ter gostado da experiência em si, né? Porque assim, é um trem bem humilde, assim, vamos dizer. E balança muito, faz muito barulho, enfim.
tem esses contras, né, de fazer essa viagem de trem. Mas se você tá com tempo curto, ou se você vai fazer a sua viagem por conta própria, você pode fazer deslocamentos de avião. Existem várias empresas que fazem deslocamentos domésticos no Egito e as viagens são bem curtinhas, tipo 1, 2 horas, é bem rapidinho assim a viagem de avião. Uma outra opção são ônibus, mas aí é um pouco assim, é um perrengue, né? E porque os ônibus atrasam, tem, né, nem poucos turistas usam o ônibus, então assim, é um pouco mais difícil assim o deslocamento. Os trens são uma opção e também tem a questão de você se deslocar nas cidades de Uber. O Uber funciona muito bem. O táxi também é uma opção, mas aí se você for pegar táxi, é importante que você já deixe, né, acordado com o taxista antes de você entrar no táxi o valor da sua corrida, porque eles não usam taxímetro. Eu, pra ser bem sincera, prefiro usar o Uber do que o táxi. Uber você usa o seu aplicativo mesmo do Uber sem problema nenhum, não precisa mudar nada. E as corridas, elas são relativamente baratas, assim. A gente fez uma corrida que não deu $1, sabe? Então, assim, talvez o Uber seja uma opção legal. E uma outra... e ficar atento também, porque como as placas são em árabe, é importante antes de você entrar no seu Uber que você confirme o nome do motorista e o nome da pessoa que ele tá buscando, pra você ter certeza que é você mesmo. Uma amiga tava entrando num carro completamente desconhecido, simplesmente porque ela falou, é um carro cinza, e ela tava entrando num carro cinza, que não tinha nada a ver com o nosso Uber. Então, assim, muito importante ficar atento nessas questões, né? E uma coisa que eu não recomendo é alugar carro no Egito. É muito caótico o trânsito do Egito, eles não respeitam a sinalização, tá tudo em árabe, e assim, é muito, muito, muito caótico, então eu acho muito perigoso para turistas alugarem carro no Egito. Internet no Egito. Assim que você chega no Egito, tem um balcão, né, dentro e fora do aeroporto, você consegue comprar chips egípcios, né, de internet. A gente comprou por $10 um chip de 25 GB da Orange, que é uma empresa, né, que funciona no Egito, e tem Orange e Vodafone. Então tem essas duas empresas, assim, que são as mais recomendadas. E o nosso chip, assim, funcionou brilhantemente, né? É óbvio que o seu celular tem que estar desbloqueado para o chip egípcio funcionar. Mas assim, uma coisa engraçada foi que a gente comprou de 25 GB e ele funcionou brilhantemente até 11 GB. Chegou em 11 GB, parou de funcionar completamente. E não foi só comigo, foi com outras pessoas. E a gente não sabe se foi um problema daquela leva de chips ou se foi alguma coisa que a gente não estava entendendo, porque a gente estava recebendo várias mensagens em árabe. E o nosso próprio guia não estava entendendo, porque ele falou, cara, é a primeira vez que eu vejo esse negócio acontecer. Eu tenho grupos todo mês e nunca vi isso, né, da internet acabar com 11 GB. Então, assim, não sabemos o que aconteceu, mas fica aí, né, o alerta. Se você comprar um de 25, vai economizando, porque você nunca sabe se quando chegar a 11 vai acabar ou não a sua internet. Nos nossos hotéis tinha Wi-Fi. Um hotel do Mar Vermelho, em Hurghada, só pegava na recepção o Wi-Fi. E no do Cairo a gente tinha o Wi-Fi pegando perfeitamente nos quartos. Então, realmente, a gente estava usando mais ali pro dia do cruzeiro, porque nos 4 dias de cruzeiro tem que pagar o Wi-Fi. $5 por hora ou $10 por 24 horas. Então, todo mundo estava usando o seu próprio 4G, né, do chip que a gente comprou. Mas eu acabei não testando, mas algumas pessoas foram pro Egito usando o eSIM da Olafly e falaram que funcionou. Mas assim, eu particularmente não testei. Mas se vocês quiserem testar o eSIM da Olafly, que eu já recomendei aqui várias vezes, eu sempre uso nas minhas viagens da Europa e funciona muito bem, vocês têm um desconto de 5% com o cupom Vida Mochileira. E aí vocês têm desconto em qualquer um dos planos do site. Vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links, né, e tudo que eu tô falando aqui no vídeo para vocês pegarem ali com mais rapidez, né, na legenda aqui da descrição do vídeo. Seguro viagem para entrar no Egito. O seguro viagem é um documento obrigatório, mas eles não têm cobertura mínima. Então você pode usar qualquer empresa que você queira. Você pode usar o seu seguro viagem do cartão de crédito, você pode usar seguro viagem de uma empresa que você já usa com frequência, ou você pode usar os seguros viagens que eu recomendo e eu uso, né, e gosto bastante, que é a Seguros Promo, que é uma empresa que reúne várias empresas, né, várias
das seguradoras que tem seguro viagens muito acessíveis e que você consegue pagar em real, dividir, consegue pagar no Pix, no boleto, enfim, é muito legal porque tem essa flexibilidade, né, de pagamento e também tem os valores muito bons. A outra opção é a Safety Wing, que eu também uso e também gosto bastante. E aí na Safety Wing você tem que pagar em dólar, mas também tem valores muito acessíveis. Você consegue fechar um pacote pelo mês ou fechar um pacote com datas proporcionais. Então você coloca o início e o final da sua viagem e aí você consegue pagar ali o valor proporcional. Uma coisa só da Safety Wing é que eles têm uma franquia de $250. Eu explico melhor no vídeo sobre seguro viagem, né, que eu tenho aqui no canal, vou deixar ele marcado aqui, mas as duas empresas são muito boas e eu recomendo, sempre uso, nunca tive problema. Já tô acabando esse vídeo, mas ainda tem duas coisas que eu preciso falar, sobre como tentar evitar ter dor de barriga no Egito e sobre se é seguro para mulheres viajarem pro Egito. Bom, sobre a dor de barriga. Assim, gente, eu vou falar aqui algumas dicas para tentar evitar esse perrengue, mas é muito comum a gente ter dor de barriga no Egito, porque a nossa flora intestinal não está acostumada, né, com as comidas ou com a forma como as comidas são feitas. Então, assim, se você tiver dor de barriga, não se assusta, é normal. Então, o que você precisa ter é o remédio de dor de barriga, né, para caganeira, que é o Imodium ou Imosec, e também beber muita água. Então, eu, por exemplo, eu tive caganeira do quarto dia até o último dia. E foram 12 dias de viagem. Então, assim, não me desesperei. A única coisa que eu fiz foi, basicamente, tomar o Imodium a cada vez que eu ia no banheiro. E eu não ia muito no banheiro, tá? Era só, assim, cocô muito mole, mas eu não cheguei a ter diarreia de, tipo, ir várias vezes no banheiro no mesmo dia. Não, era só, tipo, durante a manhã, muito mole, e eu tomava um Imodium pra não me atrapalhar nos passeios. Eu não tive problema nenhum, né, em relação a isso com os passeios, era só mesmo uma indisposição no início da manhã. Mas fora isso, foi tudo bem. E aí, algumas dicas pra vocês tentarem evitar esse perrengue, que é, como eu falei no na primeira coisa do vídeo, né, tomar água mineral engarrafada. Só engarrafada, né? Evitar consumir cubos de gelo, evitar sucos naturais, então sempre preferir bebidas engarrafadas, tipo refrigerante ou suco engarrafado. Eu bebi muito suco natural e muitos amigos também beberam suco natural. E alguns amigos não tiveram dor de barriga, nem caganeira, nem nada. E também beberam suco. Então, assim, se você quiser realmente evitar, evite os sucos, sabe? Porque a gente nunca sabe, né, como o suco está sendo feito. Evitar frutas que não possam ser descascadas. Evitar alimentos crus, como saladas e legumes. Não engolir a água no banho, né, da torneira, ou quando você estiver nadando. Levar o seu kit de remédio, que aí tem que ter o Imodium ou o Imosec, como eu falei, né, pra caganeira. Você pode tomar um comprimido a cada vez que você for no banheiro, quando você estiver tendo caganeira. E você pode tomar no máximo 8 comprimidos por dia. E também levar um Floratil, que é um remédio para regular a flora intestinal. Então isso também é muito bom de ter. E, né, não tem problema escovar os dentes com a água da torneira, mas se você realmente quiser evitar, você pode escovar os dentes com água mineral. Então, assim, você pode tentar fazer essas coisas. Isso não é garantido que você não vai ter dor de barriga, não vai ter caganeira. Mas se tiver, como eu falei, se mantenha hidratado e tome o seu remédio. Leve bastante Imodium, né? Leve pelo menos 2 cartelinhas, porque você pode tomar 8 por dia, são 12 dias. Então, assim, leve bastante. Eu levei 4 cartelas e usei metade de uma. Então, assim, é importante ter isso. E de remédios importantes são esses, mas você pode levar um kit de remédio, assim, com remédio de alergia, remédio de dor de cabeça, né, remédio para enjoo, porque você faz muitas viagens, se for com a Mactube, viagens longas de ônibus, então se você enjoa muito em transporte, é legal levar um remédio de enjoo também. E no cruzeiro, a gente não sentia mexer muito, mas se você tiver, assim, muito enjoo em barco, é legal também levar um remédio de enjoo para isso. Agora, para encerrar esse vídeo, a pergunta que não quer calar. É seguro, né, viajar para o Egito sendo mulher? O Egito é um país perigoso? Vou falar da minha experiência primeiro. Eu não poderia ter tido uma experiência melhor no Egito. É claro que eu fui em grupo, né, fui com uma expedição, fui com uma agência por trás que me deu suporte antes, durante e depois. A Mactube Travel realmente, como eu falei no início do vídeo, é uma agência, assim, brilhante. Eles planejaram tudo, assim, pra gente. Tinha uma pessoa pegando a gente no momento que a gente desceu do avião, literalmente antes da imigração, e
teve guia com a gente a viagem inteira. Então eles planejaram tudo pra gente, transfer, os deslocamentos de transporte, a acomodação, os passeios, o guia que falava português, e tava com a gente do primeiro dia até o último dia de passeio. A gente teve tudo planejado, então era só fazer as malas e ir pro Egito. E assim, como a gente andava em grupo sempre, a gente não teve nenhum episódio onde a gente se sentiu insegura, né, as mulheres do grupo, ou tivemos assédio. Pelo contrário, a gente teve uma experiência muito boa, assim, no Egito, né, e eu acho que o guia também foi muito importante por isso, de fazer com que a gente tivesse uma experiência legal. Então, alguns lugares o guia já deixava a gente avisado, olha, aqui vai ter gente assim, assim, assado, aqui as pessoas vão pedir dinheiro, aqui as pessoas, né, vão cair em cima. Então, no sentido de, né, querer vender. E então a gente já estava avisado sobre isso. Mas se você for sozinha, sendo mulher, eu acho que, cara, pesquisa bastante, né, antes de ir. Eu tive muitas amigas que não gostaram de ir pro Egito viajando sozinha. Sozinha. Porque falaram que teve muito assédio dos homens, teve a questão, assim, de não se sentir segura, né, das pessoas ficarem olhando, mexendo. E aí a experiência delas foi muito ruim. Então elas tiveram que contratar guias, e mesmo com os guias, durante o passeio foi ótimo, né? Quando elas estavam com os guias foi bom, mas quando elas tinham que ir para algum restaurante sozinha e tal, elas não se sentiam muito confortáveis. Então assim, se você for sozinha, tenha isso em mente, né? Que pode ser que isso aconteça com você, de assédio, de as pessoas ficarem mexendo, falando. E se você for sozinha, é importante, principalmente no Cairo, que você vista roupas que não sejam decotadas ou curtas, ou que marquem muito o corpo, né? Tipo, roupas coladas, porque não é um ambiente legal pra gente usar esse tipo de roupa. Se você for descendo, tipo Aswan, Luxor, no cruzeiro, não tem problema usar roupas mais turistas, assim. Mas no Cairo é bom evitar. E se você for com um namorado ou com amigos, aí eu acho que é importante pesquisar em relação a onde vocês podem ir, os horários, né? Então eu evitaria tentar sair à noite, porque pode ser, assim, um pouco mais estranho. Mas antes de ir pra qualquer lugar sozinhos, né, pergunte pros funcionários do hotel, sabe? É legal ir nesse lugar sozinho? Pode ir? É seguro? Não é? Sempre pergunte antes de ir, né? Eu e uma amiga, a gente foi sozinha, sem o nosso guia, sem o nosso grupo, só eu e ela, pro mercado Kalam El Khalili, antes da gente ir embora do Egito, né? E assim, a gente teve uma experiência boa. A gente chegou lá, era 9 da manhã no mercado, não tinha muitos vendedores ainda, e a gente não teve nenhuma queixa, assim, pra fazer. Na verdade, não teve nenhum episódio de assédio, a gente não se sentiu inseguro, a gente curtiu bastante. E voltamos, a gente foi e voltou de Uber e foi tranquilo. Mas eu acho, assim, que você precisa estudar sobre o país, né? Entender aonde você pode ir, como, e ter essa noção de que para mulheres é um pouco ruim ir sozinho, sim. Então, por isso até que eu preferi ir com a Maktub, para ter uma experiência legal e não precisar me preocupar com nada. E tenha em mente também que o Egito é um país muito burocrático e cheio de pegadinhas e alguns golpes também. Então, fique bem atento quando você estiver viajando por conta própria. Mas também tenho amigos que viajaram, né, em casal ou com um grupinho de amigos sem guia nem nada e gostaram bastante. Tiveram uma experiência muito boa, mas ainda assim acho que é muito importante vocês estudarem muito antes de ir pro Egito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu fiz aqui um pupurri de informações importantes que vocês precisam saber antes de ir pro Egito, né? Informações úteis, e vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, links e também o desconto da Maktub Travel. Todos os meus seguidores têm $50 de desconto em qualquer uma das expedições do Egito, então é só usar o cupom VM50 que você já ganha o seu desconto e você pode escolher qualquer mês pra ir. A Maktub tem sempre expedições saindo todos os meses, às vezes até 2 por mês. Então fique atento no Instagram deles, que é @MaktubTravel, e lá eles sempre compartilham quando sai alguma expedição nova, tanto do Egito quanto da Índia. E eu acho que agora eles estão fazendo também Nepal. Então é legal vocês ficarem sempre aí atentos. E eu estou fazendo
a minha expedição para o Egito no ano que vem. Vai ser em junho, no início de junho, em 2024. E eu escolhi junho porque eu acho que é uma época assim, que é verão. As temperaturas vão estar ali naquela média de 30 e 35 graus. Vai estar quente, mas eu acho que ainda assim dá pra aproveitar. A gente consegue aproveitar bastante no Rio Nilo, no Mar Vermelho, então a gente consegue mergulhar sem passar frio. E eu acho que é uma época muito boa. Eu perguntei antes de marcar essa data para o meu guia e ele falou que sim, início de junho é muito bom, tem um pouco menos de turista e também tem a questão da gente conseguir aí aproveitar bastante o tempo, né? Tempo bom, ensolarado e também aproveitar as questões assim do mergulho. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal porque me ajuda muito. Entra lá no meu Instagram, @vidamochileira, e também entra no meu blog, que é o vidamochileira.com.br, que lá eu fiz um post completo do Egito, já tá no ar com todas as dicas que vocês precisam saber, com dicas de roteiro, dicas do que fazer, dicas de quanto levar, quanto que custou a minha viagem, tudinho vai estar lá no post. Então entra aqui na descrição do vídeo. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!